Salve, rapaziada, beleza? No vídeo de hoje vamos ver aqui, né, o que a imprensa está falando a respeito da seleção brasileira. Também vamos ver aqui, né, a possível saída do Dorival e o novo treinador. E eu quero saber se vocês aprovam, né? Pode ser Abel Ferreira, o novo treinador da seleção brasileira. Então vamos ver aqui, né, o que aconteceu aqui na Sport Center, né, passar os créditos. Mas antes, pessoal, de começar o vídeo, eu convido a vocês também a estar se inscrevendo aqui no canal, tá bom? Então já se inscreva no canal, deixa o like no vídeo que é de extrema importância, ative o sino de notificações e já comente o que você achou da atuação da seleção brasileira no jogo de ontem contra a equipe do Uruguai, no empate por 1-1, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos diretamente ao que importa, que é essas informações, né? A equipe do Palmeiras, que pode estar perdendo Abel Ferreira para a seleção brasileira. Ao vivo e dá o boa noite aqui já com uma primeira impressão do Dorival continua na seleção brasileira. E você, Elton, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite para você, boa noite, fã de esportes. Estou aqui na Arena Fonte Nova, aí recebendo retoques, inclusive, para o jogo do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer nessa quarta-feira entre Bahia e Palmeiras. Já vazia, o público todo se retirou ali com 20, 25 minutos. O estádio já estava vazio, Edu, mas eu concordo em partes com o Dorival, até para a gente entrar nesse tema de encaixe da seleção brasileira, do que apresentou até agora sob seu comando, sobre esse encerramento de temporada com o Dorival comandando a seleção, com competições oficiais como Copa América e eliminatórias, com dificuldades de montagem de elenco justamente por conta de lesões, e aí cortes aconteceram nas últimas janelas, repetição da equipe contra o Uruguai, mas o resultado de novo não foi condizente com o que todos esperavam. A seleção brasileira empata de novo na data FIFA, empata em casa contra o Uruguai, que se fechou muito bem. O Brasil buscou alternativas, mas não conseguiu o resultado, ultrapassar o seu adversário direto aqui na Fonte Nova e terminar o ano com vitória, Edu. Bom, é só o começo, só o primeiro passo. Daqui a pouco Paulo Calçari com a gente também aqui no Sport Center. Vamos lá com a visão do Vinícius Nicoletti, também acompanhou direto em Salvador a partida. O nosso repórter chega com esse resultado, esse empate com o Uruguai, que deixa o Brasil na 5ª colocação da tabela das eliminatórias sul-americanas. Quer dizer, acabou o ano, né? Agora só em março do ano que vem o Brasil nessa incômoda situação. Vamos lá, Vinícius Nicoletti. Grande abraço a todos que acompanham o Sport Center. O Brasil encerra o ano com um empate em Salvador, 1-1 contra o Uruguai, e vaias da torcida na Arena Fonte Nova. O Brasil começou o jogo com controle do jogo, mas quem chegou primeiro foi o Uruguai. O Uruguai foi mais perigoso no início da partida. A seleção brasileira não conseguia transformar a posse de bola em chances de gol. Rafinha levou perigo num chute de fora da área aos 34 minutos. Valverde respondeu aos 38 e aos 46 o Brasil teve a melhor chance na cabeçada de Igor Jesus. Rocher fez a defesa no meio do gol. No segundo tempo, logo no primeiro minuto, o Brasil teve a primeira oportunidade na jogada de Savinho. A seleção foi para cima, mas aos 9 minutos, Valverde acertou um belo chute de fora da área e abriu o placar para o Uruguai. Dorival Júnior fez uma mudança ousada na equipe. Tirou o lateral Abner e colocou o atacante Martinelli. Luiz Henrique também entrou no lugar de Igor Jesus e o Brasil foi para o ataque em busca do empate. O gol saiu 7 minutos depois de sofrer o gol do Uruguai, no chute de primeira de Gerson. Um golaço, primeiro gol dele com a camisa da seleção brasileira. O Brasil seguiu pressionando em busca da virada, a torcida pediu Estevão e o técnico atendeu o apelo dos torcedores. O Brasil teve 18 finalizações contra apenas 8 do Uruguai, a seleção pressionando, e no final o empate de 1-1. A Arena Fonte Nova não estava lotada por conta do preço dos ingressos. O torcedor da Bahia apoiou o tempo inteiro, vibrou com os dribles e lances de habilidade dos jogadores da seleção, mas o resultado fez eco na arquibancada. Houve vaias ao final do jogo que não foram longas, mas o torcedor não saiu satisfeito da Fonte Nova. Nós tivemos volume, nós criamos oportunidades. Agora, não traduzimos naquilo que seria o ideal e naturalmente, pelas condições apresentadas, né, pela forma como nós atuamos.
desde o primeiro tempo da partida, nós aguardávamos um resultado um pouco diferente. De um modo geral, eu acho que o trabalho ele vem melhorando a cada momento. Percebo isso em todas as colocações aí dos jogadores, aquilo que nós temos visto em campo. Essas últimas 2 partidas, eu acredito que nós temos tido aí um bom volume de jogo, nós criamos oportunidades, poderíamos ter tido uma sorte melhor. E um gol apenas nos daria aí a possibilidade hoje de finalizarmos essa etapa na segunda colocação. O que eu vejo assim, que mesmo no momento em que de repente se olha e fale assim, olha, pouca coisa mudou, eu vejo que muitas coisas mudaram. Eu acredito que nós estejamos num caminho, queremos os resultados mais do que ninguém, estamos bem próximos que isso aconteça. Agora temos que ter essa paciência de continuar procurando, buscando a equipe ideal. Com esse empate, o Brasil termina o ano na 5ª colocação das eliminatórias, com 12 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Na próxima janela da data FIFA, em março, o Brasil terá confrontos difíceis pela frente: Colômbia e Argentina. É isso então, essa data FIFA, 2 empates em 1-1, né? Com a Venezuela e agora com o Uruguai. Então, atenção, Calçade, e talvez esse seja um grande problema da seleção brasileira, que no papel tem grandes jogadores. Então você vê, o Rafinha do Barcelona, o Vinícius do Real Madrid, só para começar a conversa. Mas o jogo coletivo não está rolando. Boa noite. Boa noite. O jogo coletivo não funciona. A gente ainda vive muito, e é normal que isso aconteça, de individualidades, é óbvio. A seleção, ela traz os melhores, em tese, ou aqueles que tem mais adaptação às necessidades da seleção. Porque, assim, numa seleção, o conceito de quem é melhor, em muitas posições e funções, cada um vai pensar de um jeito diferente. Então, o trabalho do treinador é justamente criar um modelo e fazer com que ele funcione. E o Dorival está tendo uma dificuldade aí em fazer isso. Contra um grande. Hoje tem Argentina, Uruguai, Colômbia e o Equador, são seleções que vão impor mais dificuldade a qualquer um dessas equipes. Agora, a Venezuela pode ser a melhor de todos os tempos, mas era jogo para ganhar. Muito bem, vamos lá voltar para a Arena Fonte Nova, nosso Elton Serra continua por lá. Elton, eu fiz uma avaliação por notas de jogadores para o pessoal das nossas redes sociais. Eu destaquei o Gerson, que não só pelo gol, acho que ele vem jogando bem, e o Rafinha. E o Vinícius Júnior, mais uma vez, a gente pode dizer que decepcionou, né? Ele fez um bom primeiro tempo contra a Venezuela, ficou devendo em Salvador, né? É isso, Edu. Sobre a questão dos ingressos, rapidamente, boa noite também para o Paulo Calçade, nosso reforço no Sport Center. O Vinícius Nicoletti apurou agora há pouco com a CBF que o preço dos ingressos foi estipulado pela Arena Fonte Nova e que a CBF acatou. E que da próxima vez só vai fazer jogos onde a CBF possa precificar os ingressos. Se acatou, é porque achou que estava justo, né? Porque se não tivesse concordado, não teria acatado a sugestão da Arena Fonte Nova. Esse é o fato. Um pouco mais de 40 mil torcedores. Do visual pareceu menos, mas foi esse o público divulgado aqui pela Arena Fonte Nova. Sobre essa questão das notas, Edu, tô com você. Acho que o Gerson e o Rafinha, eles foram os destaques dessa data FIFA. E aí, eu acho que tem muito do replicar o que fazem nos clubes na seleção, né? O bom momento dos dois nos seus clubes, eles trouxeram isso na bagagem e levaram para a seleção brasileira. O Rafinha numa posição onde ele se sente mais confortável nessa temporada. Aliás, nesse jogo, a gente viu no primeiro tempo muita troca de posição entre o Rafinha e o Vinícius Júnior. Isso aconteceu muito no primeiro tempo. Existe ainda um problema nessa seleção brasileira, porque é um time que não consegue preencher o campo dos 3 corredores. O Dorival, ele fez isso muito pelos lados do campo, né, com o lateral, né, o Abner pela esquerda principalmente, o Abner, o Vinícius Júnior e o Rafinha. Isso aconteceu pelo lado esquerdo. Do outro lado, ele usou o Gerson e não o Danilo. O Gerson dando um apoio pelo lado direito. E aí tendo o Savinho e o Igor Jesus saindo um pouco mais.
essas associações aconteceram bastante. Mas quando a bola precisava trocar de corredor, ficava vazio. Né? Não é um time que ainda consegue preencher os espaços do campo com a intensidade que essa forma de jogo precisa. No segundo tempo foi um time com seta para frente, né? Porque foram 4 ou 5 pontas entrando no segundo tempo, e quem conseguiu manter essa consistência, acho que até mais o Gerson do que o Rafinha, mas foram os dois. E eu destaco o Gerson, que é um jogador que consegue ser um mecanismo importantíssimo para esses corredores funcionarem, né? Porque é um cara que já jogou aberto pelo lado direito, é um cara que já jogou centralizado como segundo volante ou como terceiro homem de meio campo, e muitas vezes apoiando pelo lado esquerdo porque é sua perna dominante. Mas ele não pode ser o único. A seleção ainda precisa de muitos ajustes pensando nas eliminatórias, nessa fase final das eliminatórias a partir de março do ano que vem. E a gente fica pensando, né? Tá faltando um armador nessa seleção e a gente vai lembrar do Neymar, né? Não tem como. Nessa função você tem o Rafinha hoje, que faz isso muito bem no Barcelona, e hoje ele gerou pelo menos 3 passes por dentro para finalização. Então, se você dizer que o Rafinha está mal, não. O Rafinha leva para a seleção o bom momento que tem no Barcelona. O que eu vejo é ainda uma falta de integração do setor. Porque o Rafinha, ele está num setor, você não pode fracionar o meio de campo, não é? Eles fazem parte de um conjunto. Então você tem o Gerson, que é um meia que precisa também jogar. Quando ele faz a segunda função no meio de campo, ele é um meia e é também um jogador que precisa ter características defensivas, retornar, ajudar o Bruno Guimarães. Então, não é que é um sacrifício para ele, mas é uma constante adaptação, porque ele é um jogador para atuar um pouco mais adiantado. E faz isso no Flamengo também, de retornar. Mas você percebe que ainda há um desconforto. O Rafinha não é um articulador, embora esteja gerando muitos passes. Então, a seleção ainda não conseguiu atingir isso há muito tempo, a construção de um meio de campo consistente. Você nota, eu até vejo o Gerson bem, o Rafinha bem. Mas o setor ainda sofre um pouco com isso. Em relação o Bruno Guimarães, em comparação ao que ele joga no Newcastle, é outro sujeito, né? Mas aí você vai para o Vinícius Júnior também. E o Vinícius também é bem diferente do Real Madrid, por uma série de circunstâncias, tanto de jogo coletivo, quanto talvez de se colocar uma responsabilidade para ser aquele jogador que vai decidir. E aí a dificuldade dele é grande, até porque, por exemplo, o que fez o Bielsa hoje? Colocou o Varela o tempo todo em cima do Vinícius, marcando quase que individualmente, seguindo os passos do Vinícius. Quando o Vinícius estava por dentro, o Varela estava junto aos zagueiros. Quando o Vinícius abria, o Varela abria junto. E se eu barro as ações do Vinícius, eu já quebro muito da dinâmica da seleção brasileira, que naturalmente vai procurar aquele ser o maior jogador dentro de campo. E o Vinícius sente com isso. Só em relação ao ingresso, Elton, acho uma covardia se apoiar na Fonte Nova. Porque é o seguinte, Brasília, o último jogo em Brasília também foi uma enormidade. E aí? Agora aí a culpa é de Brasília. Então, se a CBF, que é a entidade que dirige o futebol brasileiro, se sujeita que o dono do estádio coloque o preço no jogo da seleção, opa, tem alguma coisa errada aí. Se o dono do estádio está determinando o preço, então tem muita gente de fora determinando outras coisas. Também dentro da CBF. É um negócio assim que só piora, as explicações só pioram, isso é um absurdo. E depois de um ano tão ruim, né? Então o Brasil precisa do apoio da torcida, precisava de um estádio cheio para ter aquele ambiente. E não aconteceu. Bom, vamos falar do Rafinha, destaque no Barcelona, jogador, a gente destacou aqui como um dos que se saíram bem. Ele falou que o Brasil jogou pra caramba, de uma outra forma, mas falou. Um mundo paralelo dele e do Dorival, mas... 4 gols, isso em 11 jogos pelo Brasil em 2024. 5 participações em gols, 25 finalizações, 15 chances criadas, 54 cruzamentos, 28 dribles tentados, 34 ações na área rival. Você vê, ele tem destaque ali no ranking da seleção brasileira. Elton, você gostou das modificações do Dorival Júnior
quando, por exemplo, ele tira o Abner, deixa 3 zagueiros, porque o Uruguai realmente estava ali fechado, né? Então, fez todo o sentido. Me parece que muitas vezes o Dorival demora um pouco para mexer no time, né? Foi uma iniciativa que teve uma resposta rápida do Bielsa e que fez o Dorival ter que reposicionar a equipe. O Rafinha, durante boa parte do segundo tempo, foi lateral esquerdo, porque o Bielsa dobrou. O Calçade falou bem, né, do Varela pelo lado direito. Ele dobrou, ele colocou o Pumita para ser um cara ali pelo lado direito, para justamente sobrecarregar o lado esquerdo da defesa da seleção brasileira. E aí, obviamente, que a ideia dele principal era colocar 2 caras abertos, né, o Martinelli por um lado e o Savinho por outro, com o Luiz Henrique flutuando um pouco mais por dentro. Entraram o Luiz Henrique e o Martinelli juntos, e aí o Danilo fixado como um terceiro zagueiro. Você tem 2 alas com muita liberdade, e o Savinho já vinha fazendo uma função de lateral, né, ao lado do Danilo na fase defensiva desde o primeiro tempo. O Bielsa, muito inteligente que é, e a gente sabe, né, um dos grandes treinadores e pensadores de futebol, ele fez a leitura rápida, colocou mais velocidade também pelos lados para jogar nas costas dos alas da seleção, e aí o Dorival teve que reposicionar a equipe. Ficou um time com muitos pontas, ficou uma equipe, como eu falei, né, com seta para frente o tempo inteiro, porque são jogadores verticais. Virou um jogo meio de... E aí não é depreciativo, tá? Ficou um jogo de campeonato brasileiro depois disso. É um jogo de muita transição rápida, um jogo de muito mais bola longa do que necessariamente um jogo que a gente está acostumado a ver esses caras jogarem, né, nos seus clubes Europa fora, apesar de muitos jogarem na América do Sul. E aí o Dorival ficou à mercê do que o jogo pedia. E tanto que conseguiu chegar ao empate, teve mais volume, Edu, mas não foi aquela equipe que... quando precisou circular a bola para abrir a defesa, não teve essa capacidade, porque era um time de verticalidade, de 1 contra 1. Entrou o Estevão também para poder fazer essa função, mais aberto pelo lado direito, mais descansado, né, no lugar do Savinho. E aí colocou o Paquetá já na reta final para ser esse cara na construção. Na reta final até o Paquetá achou alguns passes que no primeiro tempo o Rafinha tinha achado, mas aí o Uruguai entrou no modo sobrevivência, né, no modo segurança, né, se fechou um pouco mais e aí conseguiu um bom resultado fora de casa. E esse modo segurança, esse modo sobrevivência incluiu uma catimba danada, mas faz parte do jogo, e o Brasil tem que saber lidar melhor também com esse tipo de coisa, né? Que não é novidade, a gente sabe muito bem disso. A torcida pediu muito Estevão aí, né, Elton? Pediu bastante, Edu. Algumas curiosidades aqui das arquibancadas da Arena Fonte Nova. Muitos torcedores pediram o Estevão e ele entrou 3, 4 minutos depois e foi muito aplaudido. O Savinho foi muito aplaudido quando foi substituído. O Gerson também muito aplaudido. E o Paquetá foi ironizado pela torcida aqui na Fonte Nova quando levou o cartão amarelo. A torcida aplaudiu o cartão amarelo do Paquetá, começou a cantar o Paquetá, meio que ironizando, né? O Paquetá é alvo de investigação, né, por parte da Federação Inglesa, por conta de resultados de apostas, né? E aí, obviamente, que o torcedor usou essa acusação, né, que o Paquetá está se defendendo, está tentando provar sua inocência, para provocar o jogador da seleção brasileira. Essas foram as curiosidades aqui da Arena Fonte Nova, que teve um misto de vaias e aplausos no intervalo, mas de muitas vaias ao fim da partida com o resultado. E mais um detalhe que esse também é importante, viu, Edu? Tem um movimento, né, o movimento verde e amarelo, né, que tem feito aí as festas nas arquibancadas, trouxeram os seus tambores para poder fazer a festa aqui, só que a seleção brasileira ganhou um aliado que virou um concorrente desleal, o Olodum original, esteve durante boa parte aqui do primeiro tempo fazendo a festa nas arquibancadas, tentando animar os torcedores que vieram aqui à Fonte Nova. O Olodum com essa longa história com a seleção brasileira, né? Bom, o Estevão, então, a torcida pediu, como o Elton destacou, e ele entrou, jogou 17 minutos, foram 16 ações com bola, teve uma finalização, um dos grandes momentos da seleção brasileira, se a gente pode dizer isso, que é aquela ajeitada do Paquetá para ele, que ele chuta. No Campeonato Brasileiro ele teria marcado aquele gol, né? 3 ações na área rival, 4 dribles tentados, e eu pergunto a você, Paulo Calçade, quem entrou melhor, hein?
Luiz Henrique ou Estevão? Mas antes vamos dar uma olhada no Dorival Júnior, que a gente já projeta 2025 também com o treinador, né? 14 jogos, 6 vitórias, 7 empates, mais empates que vitórias então, e uma derrota. Aproveitamento de quase 60%, 22 gols marcados, 12 sofridos. Então, na sua opinião, quem entrou melhor? Daqui a pouco a gente fala de Dorival Júnior. E uma coisa que não ajuda é essa notícia que sai aqui, sai ali. A seleção está pensando em não sei quem, em Mourinho, eu já ouvi também. Será que o Jorge Jesus toparia? Essas notícias que pipocam por aí não trazem tranquilidade para o Dorival também. Mas primeiro, quem entrou melhor, o Estevão ou o Luiz Henrique? O Estevão tem 17 anos, o Luiz Henrique tem 23. 6 anos faz uma tremenda diferença, experiência. Claro que a gente pode comparar. Você pode comparar qual é o impacto do Lamine Yamal, que tem 17 anos, que é titular do Barcelona, que joga a Liga dos Campeões e que joga todas na seleção também, e que nos dois, na seleção e no clube, ele é especial. Ele realmente muda o cenário quando joga no Barcelona, quando joga na seleção. Então o Estevão tem que ser igual ao Lamine Yamal. O Estevão tem um talento gigantesco em desenvolvimento. Então no Palmeiras ele consegue mostrar muito mais. Na seleção, estabelecer que o Estevão é o cara que vai salvar a seleção brasileira é muito injusto com o jogador. O Lamine Yamal entra num time completamente azeitado. E são realidades diferentes. Então, assim, cobrar a mesma coisa, isso não deve ocorrer. Então, assim, o Estevão com 17 anos, a gente olhar, pega os números e começa aquela cobrança, eu acho que é um exagero. Então, o Estevão é um jogador para o futuro da seleção brasileira. Acho que legal que ele faça parte do grupo, já fez o Endrick, pode voltar, mas não são os caras que vão resolver o jogo do Brasil. Não são. Neste momento, não são eles. E o Luiz Henrique é um jogador que sempre, quando vem para a seleção, eu acho que ele está se acostumando a jogar na seleção. Acho que é um cara que vai ainda levar muito para a seleção brasileira, mas nós não temos, se a gente não consegue encontrar no Vinícius Júnior o mesmo jogador do Real Madrid na seleção brasileira, é injusto cobrar todos os outros. Então, assim, existe algo maior aí que precisa ser resolvido. É a nossa forma de jogar, é o nosso conjunto, não é só uma somatória de individualidades. Seleção, às vezes, trabalha com isso. Você pega as individualidades, soma e vai dar um time. Não é assim, cara. Em 2006 o Brasil tinha individualidades para ganhar 2 Copas. Jogar uma no mês, ganhar, e a outra no mês seguinte. E foi um vexame, porque ninguém estava afim. Então, há momentos e momentos. Vamos um pouquinho com calma. Em relação ao treinador, o que eu vejo é o seguinte. Talvez a CBF, na virada da temporada, quando restar 1 ano para a Copa, ela vai olhar para o mercado e ver quem está disponível, porque é num ciclo curto de 1 ano para dar uma guinada no futebol de seleção. E está cheio de exemplos, assim, principalmente aqui no nosso país, de trabalhos curtos que geraram times campeões mundiais. Então, isso pode acontecer outra vez? Pode acontecer outra vez. Vamos ver para que lado rumo a CBF. Acho muito difícil o Dorival ser o treinador da seleção brasileira na Copa do Mundo. Acho que isso não vai acontecer. E aí a gente fica se perguntando, né, Elton? O primeiro semestre, a gente começa já em março contra a Colômbia e a Argentina, 2 jogos duríssimos. E aparentemente o Dorival corre risco, sim, de não chegar à Copa do Mundo, como destacou o Calçade aqui. Mas quando a gente fala de clube, por exemplo, é a receita para dar errado é ficar trocando de técnico toda hora, né? E na seleção, amigo? Bom, sobre isso, mensagem agora aqui da nossa produção, né, do Diego Ferron. O Pedro Ivo Almeida conversou agora há pouco com o Edinaldo Rodrigues e ele garantiu que o Dorival fica, né, para esse ciclo de Copa do Mundo. Copa do Mundo é 2026 ainda.
né? Mas pelo menos para a data FIFA de março ele está garantido. Segundo o Edinaldo, não tem ainda início de temporada no Brasil, né? Vai tentar encontrar esse equilíbrio, talvez uma das piores datas FIFA que temos na temporada, porque é um desequilíbrio até físico em relação ao que é aplicado aqui na América do Sul, que é aplicado na Europa nesse momento da temporada. Mas o fato é que ele permanece, o trabalho dele continua para 2025. Precisa melhorar bastante, é verdade. Principalmente acumular bons resultados, até para dar tranquilidade para ele continuar o seu trabalho. Porque ideia a gente já consegue enxergar. Base do time também. Alguns mecanismos com e sem a bola a gente já começa a identificar. Mas tudo isso precisa ser colocado ali num liquidificador para dar resultado, que no fim das contas é o que vai sustentar o Dorival na seleção brasileira. É isso, Elton, obrigado. Então é isso aí, rapaziada, esse aqui foi o nosso vídeo, né? Onde a imprensa aí, rapaziada, falou a respeito da seleção brasileira, né? Jogadores que deixam a desejar demais, né? Caso do Vinícius Júnior aí, que não vem jogando, né? O que ele joga na equipe do Real Madrid. E eu quero saber a sua opinião, pessoal, o que você achou da entrada do Estevão, né? Ele que jogou em média aí de 15 minutos, 18 minutos aí, entrou aos 28 do segundo tempo. Não conseguiu, né, jogar aquilo que ele joga no Palmeiras. Teve uma chance de ouro, acabou desperdiçando, né, numa tabela com o Paquetá. E a seleção brasileira acabou o ano aí, pessoal, sendo vaiada, né? Isso mesmo. Após o empate, né, com o Uruguai em 1-1, a seleção brasileira termina o ano sob vaia, né? E a análise é que o Brasil cai em armadilha uruguaia, gera ansiedade e termina o ano sob vaias. A marcação pozona do adversário surpreende a seleção e não consegue transformar o volume em chances claras. Segundo tempo indica mais individualismo e desorganização na busca pela vitória, né? Então, a seleção brasileira acaba se perdendo, né, durante a partida. A seleção acaba perdendo o foco, não consegue ter aquele entrosamento. E o que está faltando, na minha opinião, também na seleção brasileira, pessoal, é mais companheirismo, né? Teve um lance ali que o Vinícius Júnior foi na linha de fundo, deu voltando, o Estevão estava mais posicionado ali, mais ou menos perto da marca do pênalti. O Luiz Henrique vinha girando o corpo ainda sem jeito, acabou chutando para fora, né? Talvez se ele abre as pernas, ele deixa passar a bola pro Estevão que estava atrás dele, o Brasil poderia ter feito a virada ali, os 2-1, né? Então, o que falta mais é tocar pro companheiro. Eu vejo o Bruno Guimarães pega a bola no meio de campo, né? Eu tô passando aqui uma análise segundo a minha opinião, né? Mas eu quero saber a sua opinião também sobre essa situação. O Bruno Guimarães pega a bola no meio de campo, ele vê ali, né? O seu companheiro tá mais na frente, vê o Gerson, vê o Rafinha, vê outros jogadores e o cara prefere dar 3, 4, 5 toques na bola para depois tentar um passe, né? Martinelli também, Gabriel Martinelli não entrou muito bem na partida, errando muito erros técnicos do jogador, né? Não sei o que acontece, no Arsenal o cara destrói, chega na seleção, infelizmente não consegue jogar, né? Um bom futebol. Mas também vi ali, né? Ele pedia a bola, o Bruno Guimarães teve uma hora que ele tava entrando no meio ali, na meia-lua ali da grande área. Pediu a bola umas 3 vezes, o Bruno Guimarães conduziu, quando deu o passe, forçou, a marcação chegou, ele acabou errando tecnicamente o domínio. Então, talvez se você vê o companheiro sozinho, já tocou, facilitava bastante aí, né, para a seleção brasileira. Então eu quero saber também a sua opinião, torcedores aí, deixe nos comentários, né? A seleção brasileira está sendo muito fominha durante os jogos aí, os jogadores estão querendo fazer muito individualismo. Comente aí, deixe a sua opinião. Eu tô revoltado sim com a seleção brasileira, esperava mais, mas não deu, né? Então, talvez aí, rapaziada, também pode correr o risco, né, o Palmeiras de perder Abel Ferreira. Por quê? Já foi falado uma vez Abel Ferreira na seleção brasileira, ele tem um bom trabalho aqui no futebol brasileiro e eu acredito, né, que seria um cara que daria sim certo na seleção brasileira. Então vamos torcer para isso não acontecer, para ele não ter que sair do Palmeiras, beleza? Então esse aqui foi o vídeo e já comente. Vocês preferem Abel Ferreira na seleção brasileira ou que ele fique no Palmeiras? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Esse aqui foi o nosso vídeo. Lembrando, se você não é inscrito, tem um botão aí vermelho com o nome inscreva-se. Dá aquela moral, pessoal. Se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações, que é de extrema ajuda, né? Vocês deixando o like, se inscrevendo e se puder, deixa um comentário. Até o próximo vídeo e fui!